Fala pessoal, sejam muito mais que bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pedro e aqui eu trago relatos sobrenaturais todos os dias para vocês. Se você já curte esse tipo de conteúdo aqui na internet, no YouTube, não se esqueça de já deixar um like no início do vídeo que ajuda bastante, pessoal. Reza a lenda também aqui do canal para quem acredita no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, que quem chegou até aqui no vídeo e não deu um like e não se inscrever logo no início do vídeo, os espíritos, as assombrações aqui dos relatos podem te seguir pela sua casa e te observar durante a noite, de canto de olho, atrás do guarda-roupa, atrás da porta. Então, para evitar esses transtornos espirituais, se eu fosse você, já deixava um like e se inscrevia agora no início do vídeo, que ajuda bastante, pessoal. Outro recado, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho também, pessoal. Ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que saem por aqui. Por último, mas não menos importante, se você já viveu alguma experiência sobrenatural ou conhece alguém que tenha vivido e queira que essa história seja contada aqui no canal, não esqueça de mandar o seu relato pra gente no meu e-mail que vai estar aqui na descrição deste vídeo. Tá quente. Dados recados iniciais obrigatórios e triviais, vamos para o primeiro relato da noite. Já se inscreveu? Já deu like? Boa, vamos embora então. Pedro, até hoje existem lugares onde eu simplesmente me recuso a passar em frente, mesmo durante o dia. E existe um motivo para isso. O que aconteceu comigo naquela noite foi tão estranho que por muitos anos eu tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passou de medo, nervosismo e imaginação. Hoje já não tenho tanta certeza. Antes de começar, preciso deixar claro algumas coisas. Não vou revelar o nome da cidade onde isso aconteceu, nem o nome do hospital. Os nomes dos envolvidos nessa história também foram alterados para preservar as nossas identidades. Vou chamar meus amigos de Rafael e Bruno, mas estes não são seus nomes verdadeiros. Todos nós preferimos continuar anônimos, até mesmo porque, sempre que esse assunto volta à tona, o desconforto é imediato. É como se revivêssemos aquela madrugada outra vez. Então, beleza, ele preferiu que as informações ficassem privadas. Isso aconteceu há muitos anos, quando éramos mais novos e achávamos que o plano espiritual não existia, e nada no mundo poderia nos assustar de verdade, nem mesmo os demônios. Nós três trabalhávamos durante o dia e costumávamos nos encontrar quase todos os finais de semana para conversar, tomar cerveja ou simplesmente andar de carro pela cidade. Em uma dessas noites, enquanto estávamos conversando em uma mesa com mais pessoas, alguém comentou sobre um hospital abandonado nos arredores da cidade. O prédio estava fechado havia décadas, depois de uma série de problemas administrativos e estruturais. Algumas pessoas diziam que o lugar era assombrado, mas obviamente nós três rimos da história. Para nós, aquilo era apenas uma lenda urbana inventada para impedir curiosos de entrar. A ideia surgiu de forma impulsiva. Vamos lá hoje? Nenhum dos três demorou para aceitar. Então passamos na casa do Bruno, pegamos algumas lanternas e mochilas. Depois fomos para um posto de combustível, abastecemos, compramos pilhas para as lanternas e fomos para o tal hospital abandonado. O caminho ficou cada vez mais vazio conforme deixávamos a parte movimentada da cidade para trás. Quando chegamos ao local, já passava da meia-noite. O hospital era maior do que imaginávamos. Mesmo sob a luz fraca da lua, era possível perceber que o prédio havia sido imponente um dia. As janelas estavam quase todas quebradas. Parte da fachada tinha rachaduras enormes, e algumas árvores cresciam tão próximas das paredes que pareciam tentar engolir a construção.
Assim que saímos do carro, senti um clima estranho no local, embora não estivesse com medo. Rafael brincou, dizendo que já estava ficando impressionado. Sorri, mas aquele comentário não diminuiu a sensação incômoda que surgiu assim que olhei para o edifício. Encontramos um trecho com a cerca completamente aberta. Alguém já havia passado ali antes. Entramos, iluminando o chão para evitar pedaços de vidros espalhados pelo caminho. A porta principal estava caída. Quando atravessamos a entrada, um cheiro intenso de mofo tomou conta do ambiente. Era um odor pesado, misturado com ferrugem, madeira apodrecida e umidade antiga. Parecia que o ar estava preso ali há décadas. Nossas lanternas iluminavam apenas alguns metros à frente. O restante permanecia completamente engolido pela escuridão. O saguão principal ainda possuía um balcão de recepção, embora parcialmente destruído. Papéis mofados estavam espalhados pelo chão. Algumas fichas médicas, completamente ilegíveis, permaneciam abertas como se alguém as tivesse abandonado às pressas. A única coisa que se ouvia eram os nossos passos sobre os cacos de vidro. Seguimos pelos corredores. As paredes tinham infiltrações enormes e a tinta descascava em placas inteiras. Em alguns pontos, pedaços do teto haviam desabado. Encontramos cadeiras de rodas tombadas, macas enferrujadas barrando o caminho, que até tivemos que tirar da frente para continuar andando, armários metálicos completamente corroídos e uma sala de cirurgia que permanecia praticamente intacta. A mesa cirúrgica ainda estava no centro do ambiente, coberta por uma camada grossa de poeira. Instrumentos antigos permaneciam espalhados sobre uma bancada. Bruno comentou que parecia um cenário de filme. Foi justamente nesse momento que ouvimos um barulho metálico de algo caindo. Todos paramos. O som veio de algum lugar no corredor atrás de nós. Ficamos alguns segundos completamente imóveis. Depois escutamos outro ruído, como se alguma coisa tivesse caído novamente. Rafael respirou fundo e disse: "Deve ser o vento." Naquele momento, percebi que não era só eu que estava tentando disfarçar o medo. Continuamos andando. Alguns minutos depois, encontramos a ala de internação. As portas dos quartos estavam meio fechadas, então fomos abrindo algumas delas. Em muitos deles, haviam camas hospitalares. Em outros, apenas paredes descascadas e janelas quebradas. Enquanto iluminava um dos quartos, tive a impressão de enxergar uma sombra cruzando rapidamente o corredor do lado de fora. Virei imediatamente. Não havia ninguém. Pensei que pudesse ter sido Rafael ou Bruno, mas ambos estavam atrás de mim. Preferi não comentar. Não queria parecer impressionado. Seguimos explorando. Quanto mais avançávamos, mais o ambiente parecia silencioso. Era um silêncio diferente, pesado, como se o próprio prédio estivesse esperando alguma coisa. Então ouvimos um som de passos. Eram passos lentos e arrastados, como alguém caminhando sobre um piso antigo usando sapatos duros. O som vinha do andar superior. Nós nos entreolhamos. Bruno sorriu nervoso e disse: "Talvez tenha alguém morando aqui." Essa hipótese fez sentido, infelizmente. Decidimos subir então para verificar. A escada rangia a cada degrau. O segundo andar parecia ainda mais deteriorado. Ali havia muito mais infiltrações. Algumas paredes estavam completamente pretas por causa da umidade e mofo. Foi nesse momento
que encontramos uma cadeira de rodas parada bem no centro do corredor. Ela parecia deslocada, como se tivesse sido colocada ali recentemente. Rafael iluminou a cadeira. Nada aconteceu. Ele até fez uma piada. Mal terminou de falar, a cadeira começou a se mover. Devagar, sem qualquer impulso. Ela percorreu alguns metros completamente sozinha. O piso era praticamente reto. A cadeira simplesmente continuou deslizando até parar diante de uma porta entreaberta. E foi quando, de repente, a porta se fechou com uma força sobrenatural. Nenhum de nós respirava. O corredor estava fechado. Não havia vento, não havia nada. Ficamos imóveis. Ninguém dizia uma palavra. Foi Bruno quem quebrou o silêncio. Vamos embora, pessoal. Antes que conseguimos responder, ouvimos um som muito baixo. Parecia uma criança cantando, distante. Foi tão breve que pensei ter imaginado. Olhei para Rafael. Sua expressão dizia que ele também havia escutado. A canção veio outra vez, dessa vez um pouco mais clara. Parecia ecoar por vários corredores ao mesmo tempo. Meu estômago gelou. Decidimos recuar. Enquanto voltávamos pelo corredor, percebemos algo no extremo oposto. Havia uma pessoa parada, muito distante. Apenas uma silhueta completamente negra. Nossa iluminação não alcançava detalhes suficientes para identificar quem ou o que era. Rafael levantou a lanterna e a figura permaneceu completamente parada. Nenhum movimento e nenhuma reação. Chamamos por ela, mas ninguém respondeu. Demos alguns passos, a figura desapareceu. Simplesmente deixou de estar ali. Não vimos para onde foi. Não havia portas abertas próximas. Nem qualquer outro lugar onde alguém pudesse ter se escondido tão rapidamente. Uma porta bateu com violência de algum lugar atrás de nós, depois outra. Se alguém estivesse fechando todas as portas do corredor. Foi nesse momento que saímos correndo. Já não existia qualquer vontade de continuar explorando. Queríamos apenas encontrar a saída. Descemos a escada praticamente tropeçando. Voltamos ao térreo. Ou pelo menos acreditávamos que tínhamos voltado. Os corredores pareciam diferentes. Passamos pela mesma enfermaria 2 vezes. Depois, encontramos novamente a recepção. Ou parecia ser a recepção. Nada fazia sentido. Era como se estivéssemos andando em círculos. Bruno começou a entrar em pânico. Ele dizia que aquele corredor não existia antes. Eu também tinha essa impressão. As lanternas começaram a falhar. A luz piscava, apagava por um segundo, voltava, cada vez mais fraca. Foi então que ouvimos um som demoníaco juntamente com passos correndo. Não eram passos lentos como antes. Alguém corria, muito rápido e na nossa direção. Sem pensar, começamos a correr também. O som vinha logo atrás. Nunca olhamos para trás, talvez porque tivéssemos medo de descobrir o que estava nos seguindo. Viramos um corredor, depois outro. Minha respiração queimava, meu coração parecia querer sair pela boca. As lanternas apagaram novamente. Por 2 segundos ficamos completamente no escuro. Foi nesse instante que ouvi uma voz muito baixa, tão próxima que parecia ao meu lado. Não consegui entender o que a voz dizia, mas havia alguém falando. Quando a luz voltou, não havia ninguém. Continuamos correndo. De repente, vimos uma claridade. Era a porta principal. Não lembro exatamente como chegamos até ela. Segundos antes, estávamos completamente perdidos. No instante seguinte, a saída apareceu diante de nós. Pulamos os escombros, saímos praticamente nos empurrando.
Corremos até o carro. Bruno deixou a chave cair 2 vezes até conseguir abrir a porta. Entramos e ninguém falou nada absolutamente. Ninguém falou absolutamente nada. Somente quando já estávamos a alguns quilômetros dali, alguém teve coragem de olhar para trás pelo vidro traseiro. O hospital desaparecia na escuridão, mas por um breve instante tive a impressão de ver uma única luz acesa em uma das janelas do segundo andar. Nenhum de nós comentou aquilo. Nos dias seguintes, evitamos tocar no assunto. Quando finalmente conversamos, percebemos que todos tinham visto coisas diferentes naquela noite. Eu vi a figura do corredor. Rafael jurava ter visto alguém usando roupa branca atravessando a porta fechada. Bruno dizia ter escutado pessoas conversando baixinho o tempo inteiro, mesmo quando estávamos completamente sozinhos. Nunca chegamos a uma conclusão. Também nunca voltamos lá. Hoje somos adultos, cada um seguiu sua vida. Quase nunca nos encontramos. Mas quando nos reunimos por algum motivo e alguém menciona aquela madrugada, o ambiente muda completamente. As conversas diminuem, os sorrisos desaparecem. Nenhum de nós consegue sustentar o assunto por muito tempo. Desde então, eu evito qualquer hospital. Não sinto vontade nenhuma de provar para mim mesmo que tudo teve uma explicação racional, porque existe uma lembrança daquela noite que ainda me acompanha. Enquanto nós três corríamos em direção à saída, eu tinha certeza de que havia uma quarta pessoa correndo com a gente. Impressionante, né? Aqui a gente não tem nenhum sinal de que era um espírito humano desencarnado, né? Aqui é manifestação demoníaca, né? Vozes, a perturbação, né? Por vozes de criança, passos, objetos mexendo, portas batendo. Isso é manifestação demoníaca, né? A gente tem no estudo demoníaco, né, a possessão, que é o pior de todos, que é quando o demônio ele invade o corpo da pessoa. Nós temos a infestação, que é manifestações pela casa, e nós temos a vexação, que são sinais, né, queimaduras, marcas de cruz pelo corpo, arranhões, roxos que aparecem pelo corpo. E aqui a gente tem um dos sinais, né? Que não é um poltergeist, que não é um cenário de poltergeist. É um hospital antigo, que deve ter acontecido muita coisa negativa, tem uma carga muito pesada ali, e que demônios vivem no local. O bom é que não aconteceu nada, né, demais além do trauma psicológico, que já é muito grave, né? Mas que não aconteceu nenhum dano físico a eles. Bom, vamos pro próximo relato. Pescaria na beira do rio. Meu nome é Roberto e desde jovem tenho o costume de pescar em rios que passam por áreas de mata fechada. Sempre fui apaixonado por esse tipo de aventura. Não gosto de pesqueiros ou lugares movimentados. Para mim, pesca de verdade é aquela que você precisa caminhar quilômetros pela mata, montar acampamento e passar dias ouvindo apenas o som da natureza. O que vou contar aconteceu há pouco mais de 15 anos. Até hoje evito falar sobre isso porque sei que muita gente vai achar que estou exagerando ou inventando. Mas quem estava comigo naquela noite sabe exatamente o que vimos. Era um feriado prolongado quando eu e mais 3 amigos resolvemos pescar em um rio muito afastado da cidade. O lugar era conhecido por poucos pescadores e, segundo moradores da região, existiam trechos da mata onde ninguém gostava de entrar depois do anoitecer. Saímos ainda de madrugada.
Caminhamos quase 4 horas carregando barracas, isopores e equipamentos até encontrarmos um bom ponto na margem do rio. O lugar era perfeito. Água limpa, muita sombra e sinais de peixes grandes. Passamos o dia inteiro pescando. Pegamos vários pacus, alguns dourados pequenos e um pintado que deu trabalho enorme para tirar da água. Quando começou a escurecer, limpamos os peixes, montamos uma fogueira e começamos a preparar o jantar. Era uma noite muito bonita. O céu estava completamente limpo e haviam muitas estrelas. Sentamos ao redor da fogueira, abrimos algumas bebidas e começamos a conversar sobre pescarias antigas. O fogo estalava, os grilos cantavam. O rio fazia aquele barulho constante da correnteza. Algum tempo depois, ouvimos um estalo. Não era um galho pequeno, parecia o som de um tronco seco quebrando. Depois outro e mais outro. Os estalos vinham da mata, atrás do nosso acampamento. No começo, pensamos que fosse uma anta. Depois, imaginamos que pudesse ser um boi perdido. Mas logo percebemos que aquilo caminhava devagar. Era muito pesado. Cada passo fazia a vegetação balançar. Era possível ouvir árvores menores sendo empurradas. Peguei a lanterna e iluminei naquela direção. Nada. A luz alcançava apenas os primeiros troncos. O restante era uma escuridão completa. Voltamos para perto da fogueira e tentamos ignorar aquilo. Foi quando ouvimos um som que nunca consegui esquecer. Não era um rugido, mas parecia e de algo muito grande. Como se algo enorme estivesse parado entre as árvores apenas observando. Meu amigo Carlos disse que provavelmente era uma vaca. Porém, sabíamos que não era. Porque naquele momento ouvimos novamente os passos. Só que dessa vez, muito mais próximos. As folhas secas estalavam uma atrás da outra. Era possível saber exatamente onde aquilo estava. Parecia rodear o nosso acampamento, sempre mantendo a distância suficiente para permanecer escondido. Foi então que aconteceu. Meu amigo Luiz, que estava olhando fixamente para um trecho escuro da mata, ficou completamente pálido. Ele levantou lentamente, sem tirar os olhos da floresta, e falou quase sussurrando: "Tem alguém ali." Todos apontamos as lanternas na mesma direção. Nada novamente. Ele continuou olhando, respirando cada vez mais rápido. E então disse algo que gelou meu sangue: "Não apontem a luz. Vocês não estão vendo?" Eu respondi que não havia absolutamente nada. Foi quando ele levantou o braço e apontou entre as duas árvores enormes. Os olhos. Na mesma hora, desliguei a minha lanterna. E então eu vi 2 pontos vermelhos, muito altos, parados. Não parecia refletir nossa luz. Eles simplesmente brilhavam, como 2 brasas acesas no escuro. Ficaram imóveis por alguns segundos. A distância era difícil de calcular, mas certamente aquela coisa tinha mais de 4 metros de altura. Ninguém dizia uma palavra. O fogo da fogueira parecia pequeno demais diante daquela escuridão. Então os olhos começaram a se mover lentamente para o lado, agora com o som de passos vindo de cascos de boi. Foi nesse instante que ouvimos novamente aquela respiração pesada, só que muito mais perto. Carlos pegou um pedaço de madeira em chamas e gritou: "Quem está aí?" A única resposta foi um som de rosnado muito grave. Nunca ouvi nada parecido. Meu corpo inteiro travou. Todos no acampamento sabiam que aquela coisa era um demônio. Luiz começou a rezar, baixinho, quase chorando. Os olhos vermelhos desapareceram atrás de um tronco. Por alguns segundos pensamos que tudo havia acabado, até ouvirmos uma árvore pequena sendo derrubada.
como se alguém a tivesse empurrado com uma grande facilidade. Foi aí que decidimos ir embora. Não desmontamos as barracas direito, não apagamos totalmente a fogueira, pegamos apenas as mochilas, documentos, lanternas e deixamos boa parte dos equipamentos para trás. Entramos na trilha praticamente correndo. Às vezes, ouvíamos galhos quebrando, outras vezes, aquela respiração voltava. Mas nunca mais tivemos coragem de olhar para dentro da floresta. Chegamos aos carros já perto das 3 horas da manhã. Entramos e fomos embora. 2 dias depois, resolvemos voltar durante a manhã para buscar o restante das coisas. Encontramos o acampamento completamente destruído. As cadeiras estavam espalhadas, o isopor havia sido esmagado, as panelas estavam amassadas como se alguém tivesse pisado nelas. No chão existiam marcas profundas, mas nenhuma parecia pegada de animal conhecido. Um morador antigo da região, ao ouvir a nossa história, apenas fez o sinal da cruz. Ele disse que, naquela parte da mata, existia uma entidade que os mais velhos chamavam de O Vigia do Rio. Segundo ele, muitos caçadores e pescadores já tinham visto os olhos vermelhos observando eles entre as árvores durante a madrugada. Alguns voltavam, outros nunca mais eram encontrados. Esse relato aqui, ele me lembra muito um relato de um tio meu que pescava enquanto mais novo. E aqui eles viram olhos vermelhos, um rugido e tudo mais. Mas eu lembro do meu tio falando que ele ouviu um barulho, ele com os amigos dele, né, acampando para pescar, que ele ouviu um barulho grave, né, um rugido na mata e vindo de cima das árvores. O que eles pensam que era, né, aquela espécie de primata, né? Eu esqueci o nome daquele macaco, que ele emite um som, um rugido, e ele tem hábitos noturnos, não é na noite. Eles acham que era esse animal, né, esse primata. Mas aqui a história é diferente, né? Eles viram uma coisa muito grande, derrubando árvores e com olhos vermelhos. Pode ser uma entidade que, né, os mais antigos da região chamam de entidade, né? Existe uma entidade que os mais velhos chamavam de Vigia do Rio. Não sei o que pode ser, mas pode sim ser um tipo de demônio, né? Que fica na mata. Próximo relato. Esse aqui não tem título. Trabalhei durante quase 20 anos como vigia noturno de um cemitério municipal. Quem nunca passou uma madrugada inteira dentro de um lugar assim, imagina que o pior são os mortos. Posso garantir que não são. O pior é o silêncio. E quando esse silêncio resolve acabar. O cemitério onde eu trabalhava era muito antigo, dividido em 4 setores separados por grandes portões de grade de ferro. Todos os dias, às 6 da tarde, quando o horário de visita terminava, minha primeira tarefa era fechar o portão principal. O rangido das dobradiças era tão alto que dava para ouvir do outro lado do terreno. Depois eu caminhava pelos corredores dos túmulos, fechando um a um os portões internos que separavam as áreas. Só então voltava para o pequeno quartinho de segurança, onde fazia rondas de hora em hora. Naquela semana havia acontecido o enterro de uma menina de aproximadamente 7 anos. Chovia desde cedo, e lembro que o cortejo foi um dos mais tristes que já vi. Os pais mal conseguiam ficar de pé. Algumas pessoas deixaram bichinhos de pelúcia e flores sobre o túmulo antes de irem embora. Quando fechei o portão principal naquela noite, senti um aperto estranho no peito.
Por volta das 10 horas fiz a minha primeira ronda. Tudo parecia normal. Os cachorros das ruas próximas latiam de vez em quando, como sempre acontecia durante a madrugada. Pássaros piavam nas árvores do cemitério e o vento forte daquela noite fazia as folhas secas deslizarem pelo chão de pedra. Voltei ao quartinho, preparei um café e comecei a preencher o livro de ocorrências. Pouco depois da meia-noite, houve algo que me fez levantar imediatamente. Era um canto de criança, como se ela estivesse indo brincar. Primeiro pensei que fosse a televisão do quartinho onde estava, mas não era. Então, peguei a lanterna e fui verificar. Abri o primeiro portão de grade que dividia o setor antigo do setor mais novo. O ferro fez aquele barulho metálico característico. Iluminei todos os corredores, não havia ninguém. Enquanto caminhava entre os túmulos, ouvi novamente. Dessa vez pareciam vozes do além-túmulo. Do além-túmulo? Pareciam crianças falando. Deus me perdoe, mas pareciam crianças fantasmas. O mais estranho era que as vozes vinham de direções diferentes ao mesmo tempo. Voltei rapidamente para o quartinho. Fechei novamente o portão de grade atrás de mim, o que dividia o setor principal do setor antigo com o setor novo. E tentei me convencer de que o vento estava fazendo algum tipo de eco. Só que, minutos depois, comecei a ouvir claramente o som de várias crianças conversando. Não conseguia entender as palavras. Parecia recreio de uma escola distante. Algumas davam gargalhadas, outras chamavam umas às outras. Era exatamente como um grupo brincando de esconde-esconde. Os cachorros da rua começaram a latir todos ao mesmo tempo. As corujas também não paravam de piar. O ambiente inteiro parecia diferente. Peguei coragem e olhei pela pequena janela do quartinho. Não vi ninguém. As vozes continuavam. De repente, ouvi passos correndo sobre o cascalho dos corredores. Passos pequenos e leves, como se várias crianças estivessem brincando entre os jazigos. Meu coração disparou. Pensei em chamar a polícia, mas o que eu iria dizer? Que fantasmas estavam brincando no cemitério? Continuei ouvindo aquilo por quase 1 hora. Em determinado momento, tive a impressão de escutar uma bola quicando. Depois ouvi algo parecido com um carrinho sendo empurrado pelo chão. As gargalhadas aumentavam e diminuíam, como se aquele grupo corresse de um lado para o outro. Então, aconteceu algo que até hoje não consigo explicar. Ouvi claramente o barulho dos portões de grade do setor infantil se abrindo. Eu conheci aquele som. Era impossível de confundir. Segundos depois, ouvi o mesmo portão se fechar sozinho. Levantei no impulso, fui até a porta do quartinho. Coloquei a mão na maçaneta, mas simplesmente não consegui sair. Meu corpo dizia que eu não devia abrir aquela porta. Passei o restante da madrugada sentado, segurando o rádio comunicador, enquanto rezava em silêncio. As vozes continuaram aparecendo de tempos em tempos, sempre acompanhadas pelo latido distante dos cães e pelo pio das corujas. Quando o céu finalmente começou a clarear, por volta das 6 horas da manhã, tomei coragem, saí do quartinho, abri novamente os portões de grade internos para iniciar minha inspeção diária. Tudo parecia absolutamente normal, até chegar ao túmulo da menina. Ali senti um frio percorrer as minhas costas. Na noite anterior, quando o cemitério foi fechado, haviam apenas flores. Agora, havia muito mais. Sobre o túmulo estavam espalhados vários brinquedos antigos, uma boneca de pano com vestido desbotado,
um cavalinho de madeira, 2 bolinhas de gude, um carrinho de lata enferrujado e um ursinho de pelúcia muito velho. Todos pareciam ter décadas de idade, cobertos de poeira, como se tivessem sido retirados de algum lugar esquecido havia muito tempo. Olhei ao redor, procurando pegadas. Não havia nenhuma, nem sinais de que alguém tivesse entrado durante a madrugada. Ó, esse aqui foi pra mim bem assustador, cara. Eu fiquei imaginando as vozes das crianças e ó, me pegou isso aqui, tá? Me pega porque é morte de uma criança, né? Que também é muito triste, é muito pesado. Não é a ordem natural das coisas acontecerem. Imagino que deve ter sido muito triste, né? O velório, o sepultamento. E porque, cara, vozes de criança a gente sempre tem um arrepio, né? Não é à toa que os filmes de terror usam muito do imaginário, né? Utilizando crianças, bonecas, brinquedos, para trazer esse imaginário do terror pra gente, porque tem uma associação, né? Com o sobrenatural ali maligno. Mas acredito que eram só os espíritos desencarnados, talvez dessa criança que chegou, né, nesse mundo dos espíritos agora, com outros espíritos encarnados há muito mais tempos, né? Até pelos brinquedos antigos. Mas muito interessante, muito assustador, para falar a verdade. Meu olho até deu uma lacrimejada aqui, cara. Achei sensacional o relato, achei sensacional, muito obrigado por ter enviado. E pessoal, esses foram os relatos de hoje. Coloca aqui o que vocês acharam do vídeo aqui nos comentários. E lembre-se da lenda aqui do canal. Se você chegou até aqui, não deu like, não se inscreveu, algumas dessas assombrações desses espíritos podem ir atrás de você na espreita da noite. Então, para evitar tudo isso, deixa um like e se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho. Se você tiver um relato, me envie no meu e-mail que vai estar na descrição do vídeo. Um beijo, um abraço e muito obrigado.